Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. E no vídeo de agora a gente vai falar sobre a despedida do Felipe Luiz, confirmando que vai encerrar a carreira e vai se despedir no Maracanã nesse domingo no jogo do Flamengo diante do Cuiabá. Vamos falar também sobre o Rodrigo Caio, que é outro jogador que vai deixar o Flamengo, se vai ter algum jogo de despedida, alguma homenagem, falaremos sobre isso. Falaremos também sobre a situação clínica do Everton Cebolinha e do Everton Ribeiro, dois jogadores que saíram com problemas físicos no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. E também vamos comentar um assunto que está dando o que falar aí nas redes sociais, porque muita gente está achando que o Marcos Braz vai deixar o Flamengo. Rodolfo Landim já bateu o martelo e nós vamos falar aqui no vídeo agora qual foi a decisão do presidente do Flamengo em relação ao vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Fazendo isso, você com certeza vai fazer o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. É sempre bom a gente lembrar a meta que a gente tem aqui estabelecida, chegar a 300 mil inscritos. Com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que eu vou conseguir bater essa meta e seria sensacional. Apesar do Flamengo estar passando vergonha dentro de campo, eu ficaria extremamente feliz batendo essa meta pessoal que eu estabeleci lá em janeiro. Estamos agora chegando a dezembro está batendo a porta e aí seria bacana demais a gente conseguir chegar a esse número tão desejado. Se quiser ajudar de maneira financeira, meu muito obrigado, o Pix está aí na descrição. Galera, outra coisa, KTO é a nossa parceira, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você tem as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa. E tem mais, utilizando o código VENE, você ainda tem direito a bônus. Então corre no site da KTO, não perca essa oportunidade maravilhosa. Vamos para as informações? Eu vou trazer aqui, galera, uma declaração do Arrascaeta, que ele desabafou. Eu acho que essa declaração foi melhor do que a atuação dele diante do Atlético Mineiro. Isso não é uma crítica ao Arrascaeta. Para mim o Arrascaeta é craque, é gênio, só que ele é ser humano também. Eventualmente ele vai jogar mal. E ele disse o seguinte após a partida, abre aspas para o camisa 14 do Flamengo. Sinceramente, a gente não perde o campeonato no final, a gente perde durante o ano todo. A gente trocou de treinador, trocou a forma de jogar, foi um ano muito difícil para nós. Infelizmente não terminamos o ano como queríamos. Fizemos de tudo, corremos atrás, mas a gente sabia que hoje era uma final. O que o Arrascaeta está querendo dizer? Que o Flamengo não perdeu o título do Campeonato Brasileiro, e na minha opinião perdeu, porque o Palmeiras está com uma mão na taça, só falta botar a outra mão. O Flamengo, na opinião do Arrascaeta, o Flamengo não perdeu o título por conta da derrota para o Atlético Mineiro. E eu concordo com ele. O Flamengo perdeu o título por conta das decisões da diretoria ao longo da temporada inteira. A diretoria é a grande culpada por tudo que aconteceu no ano de 2023 com o Flamengo. Repito o que eu já disse algumas vezes, em relação à expectativa à realidade, é a pior temporada da história do Flamengo. Existia uma expectativa muito grande, 7 competições a disputar, podendo ganhar muitos títulos e não ganhou nada. Troca de treinador, soco na cara, mordida na virilha de dirigente do Flamengo em torcedor em shopping, teve de tudo no Flamengo, uma baixaria total. E o resultado é esse, o Flamengo sem títulos. E sejamos francos, pessoal, falei hoje no SBT, vou repetir aqui para vocês que me seguem no canal Vene Casagrande. O Flamengo nunca, em momento algum, mereceu o título do Campeonato Brasileiro. A questão é, teve a possibilidade, teve a expectativa, eu mesmo fiquei na expectativa de tentar buscar esse título pela incompetência do Botafogo e não pela competência do Flamengo. O Botafogo virou para os outros rivais, virou para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Grêmio, para o Atlético Mineiro, até para o Red Bull Bragantino. Falou assim, vem cá, vocês querem ganhar o título? Eu vou abrir a oportunidade aqui para vocês. E o Botafogo deu essa oportunidade. Repito o que eu já disse. O que o Botafogo protagonizou no Brasileiro de 2023 é a maior pipocada da história. Se antes tinha brincadeira que o Botafogo era cavalo paraguaio, agora a instituição Botafogo foi ao cartório, assinou e falou, eu sou um cavalo paraguaio. O Botafogo perdeu qualquer credibilidade em briga de título depois dessa temporada. Mas o Flamengo nunca mereceu.
Criou-se a expectativa por conta da torcida, jogo no Maracanã. O problema é o seguinte, a forma como perdeu, e a forma como perdeu foi um choque de realidade para os torcedores. Mostrou muita coisa e confirmou muita coisa. Não dá para o Flamengo buscar títulos tendo dois laterais direitos fracos, Mateuzinho e Wesley, ainda tem o Varela, que com todo respeito não tem condições também. Não dá para o Flamengo, que fatura 1 bilhão, ter a Pulgar dependência. Mostrou também que Thiago Maia não tem condições de ser titular. Mostrou também que hoje o Flamengo não tem ninguém para substituir a Arrascaeta, mas isso todo mundo sabe há muito tempo. E quando a Arrascaeta vai mal, o Flamengo dificilmente vai bem. Mostrou também que o Everton Ribeiro, para aqueles que pedem a renovação de contrato do Everton Ribeiro, esquece. Infelizmente a idade chegou, fisicamente falando, ele não aguenta mais. Mostrou também que o Gabigol precisa rever os seus conceitos. Eu ainda acredito numa reviravolta do Gabigol com a camisa do Flamengo. Mas o Gabigol ele precisa olhar para si próprio e pensar, o que eu fiz nessa temporada de errado eu preciso mudar urgentemente. Caso contrário, ele não terá oportunidades com o técnico Tite. Mostrou também que o Bruno Henrique, após a renovação de contrato, ou a não renovação, porque o empresário diz que ele assinou e o Flamengo diz que não assinou, fica esse disse-me-disse, após esse encaminhamento da renovação, ou esse acerto da renovação, o Bruno Henrique caiu de produção e não consegue jogar pelo lado direito. Mas também teve o lado bom, mostrou também mais uma vez que a torcida do Flamengo é o 12º jogador. Que festa linda vocês fizeram no Maracanã. Mostrou também que o Everton Cebolinha está numa crescente absurda e tem sido o principal jogador do Flamengo no setor ofensivo, pelo menos. Mostrou também que, embora o Fabrício Bruno tenha uma regularidade ao longo da temporada, ele é ser humano. Eventualmente ele pode falhar. E, na minha opinião, ele bobeou na marcação no primeiro gol do Atlético Mineiro. Para finalizar, mostrou também que o Ayrton Lucas, embora seja um baita jogador, mas é um jogador que se esconde em jogos decisivos. Então tem muita coisa para o Flamengo melhorar para a próxima temporada. Por isso que eu digo, foi um choque de realidade para todo mundo. Mas, dando continuidade às informações, Cebolinha e Everton Ribeiro, eles deixaram o Maracanã, o Cebolinha deixou o Maracanã mancando por conta de problema no joelho, mas já tranquilizo vocês, torcedores, não foi torção, torce no joelho, nada disso, foi uma pancada com o lateral direito Mariano do Atlético Mineiro, ele já está fazendo tratamento e não deve ser problema para pegar o Cuiabá no domingo. Já Everton Ribeiro, ele saiu com uma proteção no braço, ele teve um problema no ombro, esse já preocupa. Eu não consigo dizer para vocês se ele vai estar à disposição do Tite para pegar o Cuiabá. E, por falar no jogo do Cuiabá, será o último jogo do Filipe Luís como jogador do Flamengo e como jogador no Maracanã. Porque é o último jogo do Flamengo no Maracanã na temporada. O Flamengo vai encerrar o Campeonato Brasileiro encarando São Paulo no Morumbi. E o Filipe Luís divulgou nas redes sociais, junto com o Flamengo. Quem quiser ver o vídeo, um vídeo maravilhoso, emocionante, tá lá nas minhas outras redes sociais, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram. Ele se despedindo, falando que vai se aposentar. Filipe Luís, que na minha opinião é um ídolo. Eu vejo muitos torcedores do Flamengo das antigas, os mais antigos, falando do Leandro, como ele jogou com a camisa do Flamengo, como ele era absurdo com a camisa do Flamengo. Mal comparando, vai ser a forma como eu falarei do Filipe Luís. Que lateral esquerdo. Foi o melhor lateral esquerdo que eu vi com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Vi a Tirson, vi Juan, mas o Filipe Luís, na minha opinião, foi muito craque mesmo. Para resumir, o Filipe Luís, Flamengo, Filipe Luís no Flamengo, eu vi. E eu fico muito feliz de ter visto várias vezes de perto. Números do Filipe Luís com a camisa do Flamengo até o momento: 175 jogos, 111 vitórias, 32 empates, 32 derrotas, 4 gols, 13.904 minutos disputados, 2 Libertadores, 2 Brasileirão, 2 Supercopa do Brasil, 2 Cariocão, 1 Copa do Brasil e 1 Recopa Sul-Americana. Tá bom para você? Isso em 4 anos e meio de Flamengo. Eu acho o seguinte, ainda bem que ele vai se aposentar. Eu tinha um receio de ele não querer se aposentar e o Flamengo dar mais um ano de contrato. Eu acho que isso ia acabar estragando um pouco a imagem do Filipe Luís como ídolo, porque essa é a verdade. Exemplo, na minha opinião, o Diego Alves e o Diego Ribas estenderam demais a passagem deles pelo Flamengo e ficou, de certa forma, arranhada. Mas, enfim, eu desejo tudo de bom ao Filipe Luís, um cara sensacional, craque da bola, craque
também como pessoa. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar sobre um assunto aí extremamente importante, porque saiu uma matéria, eu confesso para você que eu não sei o site, mas enfim, expondo muita coisa em relação a Marcos Braz e a relação dele com o Flamengo e também com a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Lembrando que o Marcos Braz é vereador, falando sobre faltas, falou sobre, enfim, relação de pessoas, de torcidas organizadas com ele, no gabinete dele. E depois dessa matéria, muita gente me questionou se o Rodolfo Landim pode tirar o Marcos Braz da diretoria do Flamengo. Gente, a resposta é a mesma. Ao longo de 2023 inteiro, quando vocês me questionaram sobre isso, Marcos Braz não vai sair do Flamengo. Ele não vai pedir para sair do Flamengo e o Rodolfo Landim não vai tirar o Marcos Braz do Flamengo. Pessoal, só para vocês terem noção, não vai ser essa matéria que vai fazer o Landim tirar o Marcos Braz do Flamengo. Quando ele poderia ter feito isso foi quando o Marcos Braz mordeu a virilha de um torcedor e ficou comprovado que o torcedor estava certo, que tudo que o torcedor falou era verdade, pelo menos é o que diz a polícia, isso não é o Veni Casagrande que está dizendo, e o Marcos Braz mentiu, e mesmo assim o Rodolfo Landim não tirou o Marcos Braz, pelo contrário, ainda cedeu o espaço do CT do Flamengo para o Marcos Braz dar sua entrevista coletiva para falar sobre algo pessoal, porque foi algo pessoal, embora ele seja vice-presidente de futebol do Flamengo, mas essa briga com o torcedor no shopping, a mordida na virilha é algo pessoal. Ele não tinha que dar a entrevista coletiva no CT. Pelo contrário, ele tinha que dar em outro lugar, na casa dele, talvez. Enfim. Mas, dito isso, galera, o Marcos Braz não vai sair do Flamengo. O Rodolfo Landim já bateu o martelo, já decidiu. Não vai tirar o Marcos Braz, a não ser que o Marcos Braz peça para sair. E lembrando, a gente vai entrar no ano, o ano de 2024 será extremamente importante para o Flamengo. É ano eleitoral. E a tendência é que essa eleição esquente bastante. Tem muita coisa já acontecendo nos bastidores, a oposição se movimentando, a situação se movimentando, a situação provavelmente terá Rodrigo Duche como candidato, mas o BAP, dizem lá na Gávea, nos corredores da Gávea, que o BAP também será um candidato, e aí tem a oposição, há quem diga que o Eduardo Bandeira de Melo tem desejo de voltar. Enfim, muita coisa vai acontecer e o ano de 2024 será importante em relação a isso. E a gente sabe que, querendo ou não, Marcos Braz tem uma força muito grande lá nos corredores da Gávea. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o canal Vene Casagrande. Tamo junto, forte abraço e fui.